Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. A gente está iniciando aqui a gravação da nossa aulinha da disciplina de técnicas de manutenção. A turma é o S3 do Técnico em Eletrotécnica, IFCE 2020.2, Cedro, Ceará, Brasil. E hoje a gente vai abordar algumas práticas básicas que são de praxe a serem utilizadas na manutenção moderna. Mais uma vez, como boa parte do nosso conteúdo, estou tirando dados e informações lá do livro Manutenção Função Estratégica, em que os autores são o Júlio Nassif e o Allan Kardec, tá? E aí, o roteiro que a gente vai seguir, que ele nos apresenta como essas práticas básicas da manutenção moderna, tem como principal protagonista aí o programa 5S e a chamada TPM, Manutenção Produtiva Total, TPM da sigla em inglês. E também a total, também conhecido como TPM, tá? A prática dos... Droga, a internet caiu de novo, ó. Não acredito. A minha internet caiu. A internet caiu, mas parece que voltou. Voltou, que está gravando aqui ainda. Bom, deu um bugzinho aqui na minha internet, na minha conexão. Eu espero que na de vocês estejam normal, tá? Mas espero que tá aqui, tá todo mundo conectado. Acho que foi só na minha internet mesmo. Bom, voltando, né? Então, há pelo menos 3 práticas que devem ser consideradas básicas na manutenção moderna. Pelo menos 3, não significa dizer que a gente não pode falar e abordar outras mais. A primeira é a 5S. Não sei se vocês já ouviram falar neste termo, né? Quem algum dia já passou por algum curso técnico que tem alguma disciplina de organização em normas, que tem alguma disciplina voltada para a qualidade, ou até mesmo que tem uma disciplina voltada para a técnica de manutenção, com certeza vai se deparar com esse tipo de filosofia, que é a filosofia 5S, que é tida como a base da qualidade. Sem uma cultura 5S, dificilmente teremos um ambiente que proporcione trabalhos com qualidade. A gente pode até ter outros tipos de filosofias voltadas para a qualidade, em diversas práticas, inclusive as práticas de manutenção. Mas, com certeza, né, dentro destas filosofias voltadas para a busca da qualidade, vai estar implícito um ou outro senso que é estudado dentro das 5S, se não todos, tá? Essa filosofia é bem abrangente, é bem universal, digamos assim, é bem básica, tá? A outra é a TPM, que é a sigla em inglês, né, de Total Productive Maintenance, ou manutenção produtiva total. E é a ampliação do conceito da manutenção, pela promoção da manutenção do sistema de produção com a participação de pessoas da operação. Na TPM vai haver o envolvimento de todas as pessoas do processo na parte da manutenção, tá ok? Desde a manutenção mais simples, mais fácil de ser praticada, aquela que o operador mesmo da máquina pode estar fazendo, até as técnicas de manutenções mais complexas. Todos têm a sua responsabilidade em manter o sistema sempre operacional, sempre funcionando. O sistema da fábrica, o sistema do serviço que está sendo prestado, etc. E, por fim, a polivalência ou multiespecialização, que trata da maior capacitação do homem, do técnico de manutenção. A gente fala do homem, né? Ser humano, de uma maneira geral, tanto homem quanto mulher. E, em consequência, uma ampliação de suas habilidades que proporciona uma sensível racionalização e maior garantia da qualidade dos serviços, ok? E aí, claro, a gente vai abordar, inicialmente, na nossa aula de hoje, que a gente está mudando de tema, mudando de assunto, o nosso assunto novo de hoje é o programa 5S. Antes que eu dê continuidade, eu queria saber aqui, só por curiosidade de alguém que está online aqui na aula, se já ouviram falar nesse tipo de programa, programa 5S. Alguém já ouviu falar? Sim ou não? Eu não.
Também nunca ouvi falar, não. Pronto, beleza, tá ótimo. Então, uma ótima oportunidade para a gente aprender, para a gente conhecer esse tipo de programa, tá? Olha, os trabalhadores de uma empresa, eles passam geralmente 8 horas do seu dia dentro da mesma. Isso em condições normais de temperatura e pressão, né? Excluindo a situação da pandemia, em que muitas pessoas estão trabalhando de forma remota, mas muitas outras nem tanto, né? Continuaram a sua rotina de trabalho rotineiramente. Há gráficos, há pesquisas que indicam que muitas das vezes a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa própria família, né? 8 horas diárias, no mínimo, né? Pelo menos, quando a gente trabalha 8 horas diárias, a gente passa com todas essas pessoas. E é um ambiente em que também nós vamos passar boa parte da nossa vida, levando em consideração que o dia tem 24 horas, é um terço, né? Um terço da nossa vida a gente passa no ambiente de trabalho. E aí esta realidade levou, lá na década de 50, com que no Japão surgisse um programa que provocasse as seguintes questões dentro do ambiente de trabalho. Este ambiente que você vai passar um terço da sua vida é um ambiente limpo, é um ambiente agradável, né? Você está fazendo uso corretamente das máquinas e ferramentas? O que é que você pode fazer nesse tempo que você está lá trabalhando para economizar matéria-prima e materiais? Ali, neste ambiente em que você vai passar um terço da sua vida, né? Boa parte da sua vida profissional, há uma forma de se acabar com a poluição e com a sujeira? Que tal parar para pensar, limpar, arrumar e encontrar uma forma mais tranquila de trabalhar com mais segurança e produtividade? Notem que são perguntas genéricas que se adequam a qualquer tipo de ambiente, a qualquer tipo de prática profissional que vai ser exercida. E, obviamente, também se encaixa dentro de uma disciplina voltada, né, para técnicas de manutenção. Na prática da manutenção no nosso dia a dia, essas perguntas também cabem. São questionamentos válidos que podem ser feitos. E aí, como fruto ou como resposta a estas indagações, a estes questionamentos, né, surge o programa 5S. 5, porque ele é formado de 5 práticas, 5 sensos, 5 maneiras de agir. E o S é porque é uma prática iniciada lá no Japão, e todos estes sensos se iniciam com a letra S, tá? Então, nós temos aí o Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuki, tá? A gente não vai nessa disciplina ter que aprender, ter que decorar palavras em japonês, mas nós temos, né, a tradução, ao que correspondem cada um destes sensos para o nosso português. Seiri vai ser senso de utilização, Seiton vai ser o senso de ordenação, Seisou vai ser o senso de limpeza, Seiketsu, o senso de saúde, de higiene, e o Shitsuke, o senso de autodisciplina, de autocontrole, o senso mesmo de disciplina. Não sei se as pronúncias das palavras em japonês são estas, né? Mas o sentido em português é esta que eu trago aqui para vocês, tá? Então, veja só, cada um destes sensos nos convida, nos desafia a novas práticas. Primeiro senso, Seiri, que é o senso de utilização, define o que é útil do que não é. Que a gente possa ter esse olhar de discernimento. Se uma coisa não é mais necessária, deve ser descartada. Separar o que é útil do que não é, descartar, e se for o caso, reciclar, reaproveitar, ok? E até mesmo repensar a utilização daquele material. O Seiton é o senso de ordenação, e ele me diz que cada coisa deve ter o seu lugar e deve estar no seu lugar. Com isso, eu vou ter facilidade para encontrá-lo e facilidade também para armazená-lo. Então, ordene as coisas conforme a utilização.
O que utiliza mais, deixa mais fácil de ser alcançado. Organizar as coisas. Seisou é o senso de limpeza, que vai muito além de apenas limpar o que se sujou, mas passa pela filosofia, pelo pensamento de até mesmo evitar todas as fontes de sujeira, combater a causa da sujeira, jogar lixo nos locais adequados. Quem sujou, limpe, ok? E evite sujar novamente. O seiketsu é o senso de higiene, o senso de saúde, o senso de autocuidado, o senso de bem-estar, cuidando da saúde, do asseio, da higiene e da segurança. E por último, e não menos importante, o shitsuke, o senso da autodisciplina, como o próprio nome diz, consiste em disciplinar-se, cuidar de si mesmo. É através deste quinto S que nós vamos conseguir executar os 4 primeiros. Sem este quinto S aí, eu posso até começar, eu posso até iniciar a praticar os 4 primeiros S, mas não vai durar. Mas cedo ou mais tarde a gente volta a ser o que era antes, se não tivermos o senso de autocontrole, o senso de autodisciplina, o senso de praticar bons hábitos, desenvolver o conhecimento e o autoconhecimento. Então, o 5S, quando aplicado em qualquer ambiente de trabalho que seja, inclusive nas práticas voltadas para a manutenção, vai ter como resultado uma melhoria na qualidade do serviço, do produto final que é ofertado. Eu também vou ter como consequência uma prevenção de acidentes, por vou estar trabalhando em um ambiente mais limpo, mais organizado, com pessoas que mantêm o autocontrole, que se atentam para as normas de segurança. Consequentemente, eu vou produzir melhor e gastando menos. Se eu produzo melhor e gastando menos, eu também vou ter uma consequente conservação de energia. E também uma melhoria do ambiente de trabalho. E todo empregado, todo funcionário, todo colaborador que esteja no ambiente limpo, de alta performance, bem organizado, bem estruturado, vai também sentir orgulho, né, de trabalhar naquele ambiente. Vai ter uma melhoria no moral dos empregados. Eu não sei se vocês já entraram naquelas oficinas das autorizadas da Honda. Eu já entrei numa ali do ICOR, né, e parece que é padrão, né? Então, se tem uma autorizada da Honda, todas as autorizadas seguem o padrão, são iguais, que, por coincidência, é japonesa, né? E aí eles têm todo o padrão. Os caras lá trabalham de macacão branco, né? Então, imagine aí um mecânico de motos trabalhando de macacão branco. E o macacão dos caras é limpo, tá? Agora, imagine aí uma oficina qualquer aqui em Sério. Duvido você encontrar um cara de macacão branco nessas oficinas. Você não vai encontrar, é verdade? Então, você acha que o cara vai estar mais satisfeito de trabalhar em uma oficina mecânica de uma autorizada da Honda ou nestas oficinas de ponta de esquina que a gente vê por aí? Com certeza o moral desse cara vai ser bem melhor, né? Incentiva a criatividade, modificação da cultura, melhoria da disciplina, desenvolvimento do senso de equipe e maior participação em todos os níveis. Todas estas são consequências, né, da implantação do 5S em um setor, em uma empresa. Vamos falar um pouco do primeiro S. O primeiro S, que é o senso de organização, o SEIRI. No SEIRI, essa imagenzinha já ilustra para a gente, né, o que eu quero repassar para vocês, nós temos que fazer um filtro, né, verificar o que é útil e manter, e o que é inútil e se desfazer. Portanto, na aplicação do SEIRI, do senso de organização, nós vamos buscar manter apenas o que for necessário. Tem gente que tem o costume de ser acumulador, né? De acumular as coisas. Ah, isso aqui pode ser que eu precise daqui a alguns anos, daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias, e acaba que nunca nem vai precisar e fica só lá acumulando e tomando espaço, ok? Não estou dizendo que a gente não deva ter um almoxarifado, que a gente não deva ter um local para armazenar as coisas que possam vir ser úteis futuramente.
Mas se não vai ser utilizado agora, guarde em um local mais apropriado, para não ficar lá bolando, digamos assim, pelos cantos. Isso já influi, né? Já entra, a gente já pode introduzir no segundo ponto, que é promover a seleção em função da frequência da utilização do material. O que eu uso mais constantemente vai ficar mais próximo do meu ambiente de trabalho. Aqui a gente dá exemplo mais próximo das máquinas, mas, por exemplo, em um escritório, eu utilizo mais o multímetro, então o multímetro vai ficar ali mais próximo da minha bancada. Um megômetro, por exemplo, eu uso uma vez no mês, ou uma vez a cada 3 meses, eu não vou ficar com o megômetro lá em cima da minha bancada toda hora, eu guardo lá o meu megômetro, o meu equipamento, em um local mais reservado, que não esteja lá ocupando o espaço de alguma coisa que eu utilize mais constantemente. Então, o que tem pouco uso, guarda ali num almoxarifado, guarda numa gaveta, guarda num armário, desde que esteja identificado, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente porque é que tem que estar identificado. E se não vai usar mesmo, descarta, tá? Ou até mesmo verifica com outras áreas, se isso não tem uso, né, para outros setores, que pode não estar sendo útil para você, pode estar sendo útil para outros setores. E aí, consequentemente, eu vou ter que pensar em uma utilização mais racional dos espaços, ok? Uma utilização de maneira que eu não tenha equipamentos desnecessários ocupando os meus espaços, não é isso? Então, a utilização mais racional dos espaços. Eliminação do excesso de materiais, móveis, ferramentas, armários e estantes. Tem gente que tem nas suas salas, né, 2, 3, 4 armários. Quando você vai ver, abrir os armários, se você juntar o que tem nos 4 armários, cabe em um armário só. Ele bota um pouquinho no armário, bota um pouquinho no outro, bota um pouquinho no outro, e aí cada um desses armários fica ocupando um baita de um espaço lá, com uma baixa utilização, uma utilização não tão racional do espaço, né? Então, isso vai de contra a este senso de organização, que também passa por essa otimização da utilização dos espaços. E aí também influencia, eu vou ter como consequência, como prática, né, obrigatória do primeiro S, um melhor acompanhamento dos desperdícios, buscando, inclusive, eliminá-los. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem que traz como exemplo um espaço bem organizado, tá certo? Tudo que é mais utilizado aí neste ambiente está de fácil acesso, está na mão aí. Inclusive, você tem como identificar o que é que está faltando, o que é que não está. Tem como identificar, por exemplo, está faltando um alicate aí, provavelmente deve estar em uso. E se não está em uso, eu vou procurar para saber onde ele está, para que esteja tudo bem organizado, tudo bem delimitado, tudo bem sinalizado, tá? E aí eu deixo essa tirinha aqui para vocês também, né? Vejo que você conseguiu implantar o primeiro S. Aí o cara aqui responde, sim, esta é a última caixa com coisas que não utilizo. Aqui tem na caixa dele, né? Doar, aqui vai para o lixo, aqui é para reciclar, aqui vai para o almoxarifado. E o chefe lá todo satisfeito. Parabéns! Posso ver como ficou seu local de trabalho? Claro, está aqui, claro, o cara todo orgulhoso. O problema é que o cara exagerou um pouquinho, né? Tem que organizar, tem que se desfazer de tudo, mas de uma maneira racional. Era para ser engraçado. Se vocês quiserem achar graça aí na casa de vocês, fiquem à vontade, tá? Bom, esse é o nosso primeiro S, CI, o senso de organização. O segundo S, perdão, de organização não, né? Organização é o próximo. Não, é a organização, de fato. O próximo S é o SEITOM, mas ainda falando do senso de organização, quando eu o aplico, eu vou ter estes resultados aqui. Quando eu aplico o SEIRI, o senso de organização, eu vou ter como resultado uma liberação de espaço, eu vou ter a eliminação de materiais desnecessários, eu vou ter uma geração de economia, porque alguns desses materiais podem ter utilidade em outras áreas. Eu vou ganhar tempo na rotina de trabalho. Se antes eu demorava meia hora para achar uma coisa dentro de um armário, ou dentro do meu meio de trabalho, eu vou gastar menos tempo para localizar, porque está tudo bem organizadinho.
e, consequentemente, eu não vou ter aquele perigo das coisas caindo em cima de mim, porque está tudo empilhado um em cima do outro, vai estar tudo bem organizadinho, eu não vou ter esses riscos de acidentes, ok? Pronto. O nosso segundo S, o SEITOM, é o senso de ordem, tá? O primeiro é o senso de utilização. Eu também chamei senso de organização, tá? A gente pode chamar organização ou utilização, tá? Senso de utilização barra organização. Aqui no segundo S, a gente chama do senso de ordem. Eu também posso dizer organização, porque a organização parece com ordem, mas para não confundir lá com o primeiro, eu vou chamar só senso de ordem mesmo, tá? No senso de ordem, quais são as práticas, quais são as atitudes que eu tenho que implementar? No senso de ordem, eu vou manter ferramentas, materiais, dispositivos e equipamentos em condições de fácil utilização. No senso de organização, eu defini o que é útil do que não é. Eu, inclusive, defini que o que for mais útil, eu vou deixar de uma maneira mais fácil de localizar. E o que não for, eu vou deixar de uma maneira lá, guardado em outro local para não ocupar espaço. No senso de ordem, eu vou fazer com que estes materiais estejam visíveis, estejam fáceis de serem localizados e diferenciados. Aqui eu tenho um alicate isolante, aqui isolado, aqui eu tenho um alicate isolado, aqui eu tenho fita isolante, ali do outro lado eu guardo chaves de boca, ali do outro lado eu guardo minhas chaves de fenda, e eu sei localizar, eu consigo localizar isso facilmente, porque é bem simbolizado, é bem destacado, é bem diferenciado. Usar a mesma nomenclatura, determinando onde estocar, onde localizar, utilizando etiquetas coloridas de fácil visualização, uniformizando arquivos e documentos, de uma maneira tal que o que você guardou, você vai achar novamente, porque está tudo etiquetado, está tudo simbolizado, está tudo bem dividido, está tudo bem ordenado, senso de ordem. Tá? E de uma maneira que não somente você consiga localizar, mas qualquer outra pessoa. Então, essas coisas têm que ser fáceis de arquivar, de estocar, fácil de localizar, fácil de pegar para utilizar, fácil de reabastecer, fácil de retornar ao lugar após o uso. A gente não pode trabalhar em um ambiente onde só uma pessoa saiba onde estão as ferramentas, porque só ela que guarda e só ela que sabe achar, e às vezes nem ela mesma encontra. Então, em um ambiente que tem trabalho em equipe, que tem muitas pessoas operando, tem muitas pessoas atuando, é necessário que as ferramentas, os materiais, os equipamentos sejam facilmente localizáveis. E por qualquer pessoa que precise ter acesso a esta situação. E isto só vai possível com esta prática do nosso segundo S. Então, veja só esta imagem como exemplo. E também a imagem anterior, tá? Que eu usei para o senso de organização, para o senso de utilização. Mas essa imagem também nos define isso. Vocês podem verificar aqui que a gente tem uma simbologia, demarcando cada local por cores, tá? Então, eu tenho aqui uma coluna pintada de vermelho, que deve ter algum significado, né? Eu tenho aqui uma coluna com as indicações verdes, que também tem o seu significado. Eu tenho aqui, no chão, né, no piso, espaços delimitados por azul, espaços delimitados por faixas amarelas, espaços delimitados por faixas vermelhas, espaços delimitados por faixas verdes, espaços indicando por onde devem circular máquinas e equipamentos, e etc, etc. Sinalização, ok? Tudo isto é um senso de ordem, de ordenação. De colocar as coisas, de deixar as coisas
bem visíveis, bem fáceis de serem localizados. Não confundir o senso de ordem com outra coisa, né? Vamos ler aqui o nosso quadrinho. Olha só, primeiro cara diz o seguinte: conseguiu entender o segundo S, que é o senso de ordem, né? E o cara aqui responde: eu entendi, mas meu chefe não. Essa história de que cada pessoa também tem seu lugar subiu na cabeça dele. Como assim? Assim, ó, eu mando, vocês obedecem. Entendeu? Bom, não é este o senso de ordem que nós estamos falando aqui, não é verdade? Não é o senso de ordenar a todos, mas ordenar as coisas, né? Cada coisa em seu lugar. Eu vou voltar aqui para a imagem anterior. Olha só, na imagem anterior, que interessante. A gente também tem isso, né? A gente tem aqui, de uma maneira organizada e ordenada, cada coisa no seu lugar. Eu quero usar aqui um martelo. Está aqui um martelo. Estou precisando de um alicate. O alicate não está aqui, alguém deve ter pego. Onde será que ele está? Mas eu já sei que ele não está aqui e que provavelmente alguém está utilizando, mas se eu vier precisar, já sei onde encontrá-lo. Está aqui o lugar dele, porque está bem definido. Eu preciso de algumas ferragens aqui, né? Eu sei que as ferragens amarelas indicam que eu vou encontrar ferragens de um tipo de material. Nas caixinhas vermelhas eu vou encontrar outro tipo de material. Nas caixinhas azuis tem outro tipo de material. E tudo bem organizado, né? Bem delimitado, bem sinalizado. Essa imagem também serve para nos falar não somente sobre o senso de organização, mas também para o senso de ordem, que vocês vão de convir, são sensos bem parecidos, não é verdade? Bom, quais são as vantagens da aplicação do senso de ordem? Quais são, na verdade, as consequências da implantação do segundo senso, o SEITOM, senso de ordem? Rapidez e facilidade para a localização de documentos, materiais, ferramentas e equipamentos. Então, veja só, essa nomenclatura é aplicável, essa nomenclatura não, essa ordenação das coisas é aplicável não somente a ferramentas, não somente a materiais, mas também dentro de um processo burocrático, nomear facilmente documentos, disponibilizar esses documentos de uma maneira também simples e fácil, ok? Nos próprios documentos, utilizar uma linguagem objetiva, clara, específica. Tudo isso faz parte desta filosofia, deste senso de ordem. Com isso, né, dentro desses documentos, eu também vou entender com mais facilidade, eu vou ter acesso à informação de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil. Como consequência, eu também vou ter facilidade na comunicação, pois todos vão saber onde encontrar o que foi guardado, certo? A comunicação visual cria um bom ambiente para o trabalho e, como consequência, também vou ter uma diminuição de acidentes, pois eu sei que tudo vai estar no lugar certo. E quando alguma coisa está fora de lugar, eu vou conseguir perceber que algo está errado e tomar atitudes, tomar ações para que volte a estar normal. Consequências, vantagens, né, da aplicação do SEITOM, senso de ordem. Então, Seiri, SEITOM, e o próximo S é o Seiketsu, que é Seiketsu mesmo? Deixa eu ver aqui se eu não estou falando besteira, deixa eu voltar aqui para o nosso terceiro S, Seisou, né? Não é Seiketsu não, Seiketsu é o próximo. O terceiro S é o Seisou. Seisou, que é o senso de limpeza. Seiri, Seiton, Seisou. Não precisa vocês decorarem não, tá? O sentido em japonês, mas é interessante saber o sentido em português. Então, Seiri é o senso de organização, o senso de utilização. O Seiton é o senso de ordem, senso de ordenação. E o Seisou, que é o terceiro S, é o senso de limpeza. Para a aplicação do senso de limpeza, eu vou buscar manter o meu local de trabalho, o meu ambiente de trabalho, as minhas ferramentas limpos, tá? Manter local de trabalho limpo. Local de trabalho, máquinas, instrumentos, ferramentas, vestimentas, tudo ao seu redor, que esteja sempre limpo.
Sujou? Limpa, tá? Gerou dejetos, produziu sobras de material, de equipamentos, raspas de alguma coisa, vai lá, junta, joga no lixo. Então, como prática imprescindível para o 5S, para o senso de limpeza, nós temos que cuidar, nós temos que aplicar a limpeza de toda a sujeira da fábrica, da planta, da oficina, do local em que você está trabalhando. Fazer o mesmo com os equipamentos, local de trabalho e suas redondezas, durante e ou após o trabalho executado. Ou você limpa antes de fazer o trabalho, executa o trabalho, se o trabalho gerou sujeira, vai lá e limpa também, depois do trabalho. Agora, não é somente estar sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando. Se eu tenho situações em que as causas dos desvios de limpeza podem ser facilmente identificáveis, eu vou atuar em cima, eu vou atuar sobre estas causas para evitar, ou melhor, para eliminá-las, né? Para eliminar as causas da sujeira, identificar as causas fundamentais dos desvios de limpeza. Desvio de limpeza é um jeito bonito de falar sujeira, né? Identificar as causas da sujeira e evitar que estas causas aconteçam novamente. Praticar, né, um trabalho diário agradável, com maior segurança, envolvendo a participação de todos. Eliminação de improvisações. Gambiarra não faz parte da filosofia 5S, tá? Eliminar a ação de improvisações nos equipamentos e instalações, porque provavelmente essas improvisações vão gerar também sujeira no ambiente, tá? E aqui eu trago para vocês como exemplo uma equipe de limpeza, né? Limpando, inclusive, as janelas aí de um prédio. Até isso deve ser levado em consideração para que a gente tenha um ambiente agradável, um ambiente limpo. E uma limpeza como um todo, né? Uma limpeza geral. É isso que nos traz aqui como ideia este quadrinho que eu trago para vocês, tá? Então o cara bate o dedo aqui, né? Não deve proferir palavras muito decorosas, e o carinha vem e corrige, né? Desculpe, mas para implantar o terceiro S, que é o senso da limpeza, temos que limpar tudo que estiver sujo, inclusive os bocas sujas, tá? Até mesmo no ambiente de trabalho, você utilizar um palavreado mais decoroso, né? Limpo, saudável. Tem gente que trabalha só dizendo palavrão, né? Só usando palavrão. Não é nada interessante isso. Eu sei que não tem muito a ver com o senso de limpeza, vai mais ali para o senso de disciplina, que a gente vai falar mais na frente. Mas não ter a boca limpa também é interessante, não é verdade? Bom, quando eu aplico o senso de limpeza, eu vou ter como consequência, obviamente, um local limpo. E, em consequência de um local limpo, um ambiente mais agradável. E trabalhar num ambiente mais agradável valoriza todos aqueles que estão inseridos naquele ambiente. Também com a aplicação do senso de limpeza, eu vou ter uma facilidade a mais para manter limpo. Né? Porque uma coisa é você estar limpando toda hora, e exagerar a limpeza. Mas a partir do momento que você mantém uma coisa limpa, né? Você faz aquela primeira limpeza, aquela limpeza geral, a manutenção fica mais fácil, a manutenção fica mais simples. Agora, se você espera, você limpa, né? E espera para limpar muito espaço de tempo lá para frente, espera a limpeza, espera a sujeira acumular para limpar com muito tempo depois, vai ser mais difícil, né? Fica até mais difícil. Você vai gastar mais tempo, inclusive, executando, fazendo aquela limpeza no seu ambiente de trabalho, certo? Olha só, o nosso quarto S, primeiro S, seiri, seiton, seisou, agora sim o seiketsu, né? O seiketsu, né, em japonês, que vai significar, que vai traduzindo aqui para a nossa realidade, o senso de asseio, o senso de higiene. Então, nesse quinto S, a gente trata, enquanto nos três primeiros S, a gente estava trabalhando o ambiente em torno da gente, tanto o quarto quanto o quinto S diz respeito a nós mesmos, tá?
sendo que o quarto S trata do cuidado que nós devemos ter para conosco. Então, manter a saúde física e mental. Essa última é até um pouco mais difícil, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Tem muita gente fazendo terrorismo psicológico, né? Dizendo que o mundo vai se acabar, dizendo que um vírus que mata menos de 0,1% das pessoas é responsável por milhares e milhares de mortes, que eu não acredito nisso, né? Sempre que os próprios números indicam o contrário. Então, estão fazendo um terrorismo geral aí, um terrorismo apocalíptico, que, claro, se suspendeu aí um pouquinho na época da campanha política, né? Na época da campanha política está tudo legal. Então, se você entrar nessa jogada, se você cair nesse desespero, né, de pandemia, você vai ficar doido. Tá? Eu ainda caí no começo da pandemia, a primeira semana ainda fiquei meio apreensivo. Depois da segunda, terceira semana, eu vi que isso era mais jogada política, mais jogada de domínio, de pessoas superiores tentando dominar a gente, tentando dominar as nossas atividades, tentando dominar nossa forma de agir, e aí fiquei mais tranquilo que resolvi não me submeter a isso, justamente para manter a minha saúde mental. Senão você fica doido, né? Você fica doido mesmo se for entrar nessa loucura que estão nos impondo. Mas a saúde mental vai além disso, que eu estou falando para vocês, que é uma realidade bem posta aqui para a nossa situação, para a nossa atualidade. Mas em um ambiente de trabalho, você manter-se calmo, manter-se tranquilo, é de suma importância. Tem vezes que dá vontade de você chutar o balde, não é verdade? Tem vezes que dá vontade de mandar o chefe para aquele lugar, ou um subordinado seu para outro lugar pior ainda, porque o seu chefe, você queria que seu chefe fosse, e assim por diante. Mas não deve ser assim. Nós devemos exercer este autocontrole, a nossa saúde mental. A gente não pode se estressar por todos os problemas dos quais nós não podemos resolver. Tá? Se a gente tem um problema grande na nossa frente, e se podemos resolver, claro que teremos tranquilidade para resolver. E se não podemos resolver, não há mais nada a ser feito. Vamos também tocar a situação com tranquilidade. Mas não somente a saúde mental que a gente está falando, mas também da saúde física, de maneira a cuidar da sua higiene corporal, utilizando sempre roupas limpas, mantendo sempre unhas cortadas. Cortei minhas unhas hoje, ó, só para dar aula para vocês hoje. Brincadeira, né? Mas mantendo as unhas sempre bem cortadas, barba feita, sempre asseado, né? Que isso vai ser bom para você e também para os seus colegas de trabalho, né? Já pensou que chato deve ser trabalhar com um cara todo barbudo, com a vestimenta fedida, etc, etc? Não deve ser muito agradável. Não estou dizendo que você não deva usar barba. Pode usar barba, mas aí, barba sempre bem feitinha, controlada, né? Não estou dizendo que um trabalho de manutenção não envolva, por exemplo, que você soe e assim acabe sujando a sua farda. É claro que isso é compreensível, né? Agora, não é compreensível, por exemplo, é você passar o dia trabalhando, soa aquela farda toda, né? E aí, quando é no outro dia, veste aquela mesma farda, né, que está suada, que está fedida. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, o senso de asseio, de higiene, é cuidar de si próprio. É cuidar da higiene corporal, é cuidar da própria saúde física, é usar roupas limpas, é cumprir as normas de segurança, tá? É praticar esportes, é manter limpos vestiários, restaurantes, banheiros e demais áreas de uso coletivo, tá? Por exemplo, existem empresas que investem na saúde mental e corporal, saúde física dos seus subordinados, né? Aqui a gente está vendo uma prática, um exemplo de uma prática da chamada ginástica laboral. Tem empresas que contratam profissionais, geralmente profissionais de educação física, para fazer esses tipos de exercício no meio do expediente. Então, se o cara está lá trabalhando numa cadeira o dia todo, 4 horas, 5 horas, 6 horas, direto, sentado numa cadeira, em vez que esse cara se levanta e não sente mais nem a bunda, não é verdade? Então, tem empresas que ou contratam profissionais ou orientam as pessoas a fazerem esses exercícios laborais. Se levanta, estica aí as pernas, estica as canelas, né? Faz aí alguns exercícios de alongamento para manter a sua saúde, ok? Tem empresas que contratam, né, que constroem, disponibilizam até mesmo uma academia, né, para o pessoal fazer ao final do expediente, etc. Né? Vamos ler aqui esse quadrinho, o que é que ele traz para a gente? O quarto S é o senso de
Aí a senhorinha aqui dá um espirro, né? E o outro responde. Saúde. Muito bem, o quarto S é o senso de saúde. Muito bom, parabéns. Essas tirinhas são muito engraçadas, né? Para vocês sorrirem e se divertirem aí do outro lado da tela do computador em casa. Bom, quando eu aplico, quando eu pratico o seri, seisson, esqueci em japonês, acho que é o seiketsu. Quando eu aplico o seiketsu, tá? O senso de higiene, eu vou ter como consequência estes pontos aí, entre outros, né? Vantagens do senso da saúde. Busca constante do equilíbrio físico e mental dos empregados, melhoria do ambiente de trabalho e aumento da produtividade, visível melhora nas áreas comuns da empresa, como banheiros, refeitórios, copas, cozinha e etc. E também uma melhor convivência, uma melhora na convivência social dentro da empresa, certo? E melhoria também das condições de segurança. Tudo isso é consequência da aplicação deste quarto S. O nosso quinto e último, e porém não menos importante, S, senso, é o senso de disciplina. Disciplina é fazer aquilo que foi combinado. É você assumir um compromisso e cumprir com este compromisso. É você pôr em prática os quatro S, os primeiros 4 S, que você se comprometeu a pôr em prática, a fazer. É cumprir as normas da empresa. Ah, mas eu não concordo com essa norma, eu acho que não deveria ser assim. Então, use os meios adequados para alterar estas normas. Mas, enquanto elas estiverem vigentes, cumpra-as. Claro, a não ser que isso ocasione uma situação de falta de segurança, né? Ninguém é obrigado a seguir normas inseguras. Mas, fora isso, né, seja disciplinado, cumpra as normas da empresa. Se você for chefe, seja um bom chefe. E bom chefe não é aquele chefe que também diz sim para todo mundo e que faz o que todo mundo quer. Não é bem assim. Se você tiver um cara da sua mesma linha hierárquica, né, também seja legal com esse cara, trate de maneira adequada, seja um bom companheiro. E se você tiver um chefe, também trate bem, de forma adequada, o seu chefe. Se for chefe, seja um bom chefe. Se for colega de trabalho, seja um bom colega de trabalho. Se for um subordinado, seja um bom subordinado. Estabelecer e cumprir as placas de advertência e avisos para uso de equipamento de proteção individual. Você se disciplinar a utilizar bem, da maneira correta e sempre que necessário for exigido, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que inclusive a gente estudou lá na disciplina de HST, em R6. Participar efetivamente dos eventos da empresa, cumprir horários determinados, seguir os padrões estabelecidos. Mas isso é apenas, né, esses tracinhos aí, estes pontos, são apenas consequências de algo maior que o senso de disciplina ou de autodisciplina nos traz. É algo bem superior a isso, né? O famoso Gilbert Keith Chesterton nos diz o seguinte, ó, a submissão a um homem fraco é que é disciplina. A submissão a um homem forte é servilismo. O que quer dizer com isso? É muito fácil você se submeter a um chefe que todo mundo tem medo dele, né? Que o cara se impõe pela força, seja pela força física, digamos assim, pela valentia, etc. Né? E, ao mesmo tempo, você trata colegas de maneira semelhante a esse chefe. Agora, já pensou você ser obediente a um chefe que você não sabe como aquele cara foi parar ali, que você sabe que aquele cara é totalmente inapto para aquela posição, e o cara mesmo assim está lá na sua chefia. E você pode
tomar a decisão. Esse cara não sabe de nada, é meu chefe, eu não sei como é que ele está aí, eu está aí por não merecer. Não vou seguir as ordens desse cara, não. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Isso não é disciplina. Né? Isso não é prática de disciplina. Isso não é grandeza alguma. Qual é a grandeza que tem em você não seguir ordens de um cara que é pior que você? Moleza. O cara não sabe o que está fazendo. Está me mandando ordem, eu vou seguir se eu quiser, porque eu sei mais do que ele, mesmo ele sendo superior a mim. Não, facinho, né? Agora, disciplina é você saber se submeter, mesmo diante de uma pessoa que seja até mais fraca, que está acima de você. E isso lhe torna ainda maior. Acaba se tornando um gesto de grandeza, né? A sociedade de hoje, a gente vê uma filosofia que nos ensina o contrário, né? Que nos diz o seguinte: não, você tem que se revoltar, você tem que revolucionar, tem que quebrar tudo, tem que ser do seu jeito. Nos tornamos, a sociedade de hoje está formando pessoas, seres humanos, mimados. Sabe aqueles bebês chorões mesmo? Que quando não ganham uma coisa do pai ou da mãe, começa a chorar, começa a espernear, não tem disciplina. Bom, isso numa criança de 5, 6 anos é normal de se ver. Mas a gente não vê isso mais em crianças de 5, 6 anos. São marmanjos de 20, 30, 40 anos, chorando, esperneando, porque as coisas não saíram do jeito que eles queriam. Ah, vou quebrar tudo, vou derrubar tudo, vou botar fogo em tudo, vou me matar, vou matar todo mundo. Porque não se acostumaram a ter disciplina. Porque nunca ouviram um não na vida. Porque se acham superiores, porque acham que devem ser servidos por tudo e por todos a todo momento e do jeito que eles querem. Porque não conseguem submeter às suas próprias paixões, os seus próprios sentimentos, os seus próprios instintos. Nós estamos vivendo numa sociedade que está tornando o homem um animal irracional. Ah, se você quer fazer, se lhe dá prazer, se lhe faz bem, vai lá e faça. Aí um cara escuta isso e sente prazer em torturar pessoas. Não, se dá prazer e estão me dizendo que eu posso fazer porque me dá prazer, eu vou lá e faço. Nós estamos vivendo na sociedade do bem bom, das facilidades, dos prazeres. Não é verdade? E isso não leva sociedade nenhuma a desenvolvimento, a engrandecimento, a construção. Pelo contrário, isso são efeitos de uma autodemolição. Tanto é que o nosso próximo pensador aí, que eu trago para vocês, diz o seguinte, ó: a disciplina é mais forte do que o número. A disciplina, isto é, a perfeita cooperação, ou seja, um ato de disciplina, pessoal, não é um ato de subserviência, não é um ato de simples submissão cega e sem sentido. Pelo contrário, é um ato de cooperação, onde pessoas unidas, juntas, cooperam, operam juntas para um objetivo maior. Então, a disciplina é um atributo da civilização. Eu vou mais além que o Stuart Mill, eu digo que é um pilar da civilização. Sem a disciplina, nós estaremos fadados a viver em uma não civilização, a viver em uma sociedade onde os mais fortes é quem manda, onde vale a lei do mais forte, a lei da selva. É isto. Uma sociedade sem disciplina, uma sociedade tribalista. Viremos em tribos indígenas ancestrais. Viveremos em um verdadeiro tribalismo. Em um antropofagismo quase prático, mas teórico, pelo menos. Todo mundo, né, é de todo mundo e ninguém é de ninguém. É um absurdo, né? Bom, poxa, tudo isso é uma aula de filosofia, uma aula de técnicas de manutenção? Não, serve também para as nossas práticas corriqueiras de manutenção. Por quê? Veja só, se você está lá no chão de fábrica, no menor nível hierárquico, né, não vai ter jeito de você subir se você não for disciplinado. Se você não trabalhar sempre com a verdade, trabalhar sempre com comprometimento.
né? Você pode até pensar, quem faz isso não cresce no emprego, numa indústria. Cresce sim, tá? E se você está lá numa chefia, você também vai ter uma capacidade de enxergar, se você chegou lá praticando essas atitudes, se você tem esse senso de disciplina, você também vai conseguir visualizar aqueles que são disciplinados. E o mais chato ainda também, visualizar aqueles que não são disciplinados. Você vai conhecer aqueles caras que são comprometidos com o trabalho. Também você vai conhecer aqueles que não são comprometidos com o trabalho. E só tendo este senso de comprometimento, esse senso de disciplina, de autoconhecimento, é que você vai conseguir praticar os 4 S's lá anteriores. Do contrário, você pode até iniciar, mas você não vai conseguir segurar por muito tempo, certo? E quando você aplica esse senso de disciplina, nós teremos como resultado a melhoria da produtividade, da qualidade e da segurança do trabalho. A melhoria de todo o ambiente de trabalho, porque todas as pessoas vão estar se tratando de uma maneira, de uma forma mais respeitosa, onde todos estarão cientes e também cumprindo as regras, as normas que regem lá os trabalhos. Manutenção dos demais censos e seus consequentes benefícios. Um constante desenvolvimento pessoal e profissional. O senso de disciplina nos traz isso. Você se desenvolve profissionalmente, mas também pessoalmente. Estimula a participação de todos os empregados nos resultados da empresa. E aí eu trago para vocês algumas imagens para a gente já ir finalizando a nossa aula de hoje, de maneira disciplinar, para a gente não estourar uma hora de aula, né? Ambientes onde eu tenho aí a prática dos 5S. Então, do lado esquerdo, aí, na imagem do lado esquerdo, a gente tem um ambiente mal iluminado, com rachaduras na parede, sujo, ferramentas fora do lugar, infiltrações, né, umidade, etc, etc. No outro ambiente, na outra imagem, eu tenho uma imagem com um ambiente bem iluminado, equipamentos de segurança, como, por exemplo, o extintor ali, bem localizado e sinalizado, cada uma das ferramentas no seu lugar, o ambiente está limpo, as coisas estão organizadas, bem sinalizadas e ordenadas. E tudo isso, claro, é fruto de um senso de disciplina. Estas outras duas imagens também, né? Na imagem superior esquerda, a gente tem um ambiente, um laboratório, um escritório, né? Onde a gente tem, do lado esquerdo, caixas espalhadas para todo lado. Ali no fundo a gente tem uma janela que está sendo obstruída por um armário. Do lado direito aqui a gente tem algumas tomadas que ou foram obstruídas ou têm dificuldade de acesso por causa de materiais que estão espalhados aí pelo chão. Já do lado direito, né, depois que a gente aplica o 5S, nós temos ali um ambiente melhor iluminado, pois a janela foi desobstruída, substituída ali por um gavetário que não ocupa o espaço da janela. Todo o material que estava espalhado pelo chão foi reorganizado, foi limpo, né? As mesas foram reorientadas, enfim, um ambiente bem melhor para se trabalhar. Da mesma forma aqui na imagem de baixo, a gente tem um almoxarifado, um depósito, né? Onde as coisas não estão muito bem espalhadas, sacos de lixo, sacos pretos ali para todo lado, e já na foto aqui na imagem do lado direito, um ambiente bem mais limpo, bem mais organizado. E tudo isso fruto da prática, dessa prática do 5S. Essa imagem aqui não tem muito a ver com 5S, mas nos leva a refletir sobre de onde veio essa filosofia, que veio lá do Japão. E lá, acho que há uns 10 anos atrás, acho que foi em 2010, né, a cidade de Japão foi acometida por um tsunami, né? E olha só o estrago que o tsunami fez nessas localidades. Olha a sujeira que ficou. E o antes são as imagens da esquerda, tá? O antes, e assim, logo após o tsunami. E a gente está falando de Japão, né? Japão é aquele povo que surpreendeu alguns brasileiros quando vieram aqui na Copa do Mundo, que eles juntaram o lixo que eles fizeram. Olha só que interessante, né? Os brasileiros ficaram espantados porque os japoneses juntaram o próprio lixo quando eles vieram aqui nos estádios da Copa do Mundo, quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil. Verdade? Limparam até o lixo dos outros. Né?
Pois é, o brasileiro ficou espantado com isso. Olha só o que o Japão fez, né? Pouco tempo depois desse tsunami, foi tudo aí, ó, limpo, organizado. Graças a isso, é cultura, né, pessoal? Tudo isso é cultura. E é bem interessante ter este tipo de cultura nas nossas práticas profissionais, tá certo? Bom, a nossa hora já vai um pouco avançada. O que eu queria tratar com vocês agora era os procedimentos, os passo a passo a serem utilizados para a implantação do 5S. Mas se a gente for por esse caminho, a gente vai acabar se detendo um pouquinho mais. Então, a gente deixa esse assunto para a nossa próxima aula, que inclusive já está agendada para 7 horas da manhã, 7 horas da noite de amanhã. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? A gravação dessa aula, mas vou continuar disponível para vocês aqui online, para retirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês achem necessário. Para você que teve a paciência, esteve presente e assistiu até agora, meus parabéns, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Boa noite.